Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 ao 13. Tem um título essa palavra, viu, gente? Aqui na tradução da CNBB, o título é A Pedagogia do Sofrimento. O sofrimento ensina. O que é que o sofrimento ensina para a gente? É importante a gente saber, não é isso que diz aqui Santo Tomás de Aquino? 3 coisas são necessárias à salvação do homem. Saber o que se deve crer. Precisamos saber o que é que a palavra de Deus nos ensina em relação ao sofrimento. Porque isso também coopera para a nossa fé. Quando São Tomás diz aqui saber o que se deve crer, a Paula disse muito bem, a primeira coisa é crer em Deus. Mas é crer também nas verdades que o Senhor nos revela. Porque numa verdade absoluta, se eu me desvio absolutamente. Eu vou me danando. Mas nas coisas menores, porque é claro que tem situações menores, em que a verdade nos aponta, mas um desvio ali, o dano não é absoluto, mas existem as consequências daquele desvio. Onde eu me desvio da verdade vai trazer prejuízo para mim, vai trazer sofrimento para a minha vida. Vai me privar de um bem, vai me privar de uma graça, vai me privar de uma força. Quantas pessoas prejudicadas em relação, por exemplo, à Eucaristia, porque não sabem o que deve crer. Porque carregam dentro do seu coração a desconfiança, a falta de fé. Quanta gente deixando de aproveitar a intercessão e a amizade daquela a qual Jesus disse: mulher, eis aí teu filho. E entregou à Virgem Maria cada filho amado. Só está fora dos cuidados de Maria quem não for amado por Deus. E quem vai estar fora se Ele amou? Não deixou de amar você. Então, esses desvios nos privam de certas graças. Saber o que se deve crer, saber o que se deve desejar. Porque tem coisas que a gente pode querer, tem coisas que a gente não deve querer. Tem coisas que a gente deseja, mas não devia, porque isso vai trazer mal para nós, vai trazer dano para a nossa vida. Mas é só desejo, só que o desejo amarra a gente. E saber o que se deve fazer, porque quando você crê, quando você deseja, o próximo passo é fazer. Para que eu possa fazer, eu primeiro preciso saber para onde me orienta a minha fé, a minha convicção, saber o que de verdade eu quero. E aí sim eu dou o meu passo, não é? A pedagogia do sofrimento. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 ao 13. Diz assim a palavra de Deus para nós. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Vós ainda não resististe até ao sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa correção que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos.
Ademais, tivemos os nossos pais humanos, como educadores, aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos nos corrigiam como melhor lhes parecia por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos da sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tornai reta as trilhas para os vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Sempre há escolha, gente. Em tudo na nossa vida nós temos opção de fazer o certo, de fazer o errado, de fazer o bem, de fazer o mal, de escolher o melhor, escolher o pior. Tem gente que, diante das muitas opções, escolhe sempre o pior. Escolhe o pior por pirraça, escolhe o pior por pena de si mesmo. Ninguém me entende, ninguém me compreende. As pessoas não se colocaram no meu lugar, não viram a minha vida de sofrimentos. As pessoas deveriam me compreender, as pessoas deveriam tolerar os meus erros. Não olham o meu esforço, olham tudo que eu faço. Então, por causa de algum esforço que a pessoa faz, ela acha que ela tem permissão de fazer todo errado e que ela não pode ser chamada a atenção, ela não pode ser corrigida. Se as coisas não vão como ela quer, ela faz pirraça, ela faz maldade, e às vezes maldade disfarçada. Faz de vítima e deixa as coisas acontecerem ao pior. Escolhe o pior. Mas quando você escolhe o pior vem fazer companhia para você. A escolha que você fez, ela vem te acompanhar. A escolha que a gente faz afeta primeiramente a gente, não os outros. Quem escolhe o mal fica na companhia do mal. Quem escolhe o bem fica na companhia do bem. E quem escolhe o pior é assombrado pelo pior. Então escolha a vida, não escolha a morte. A palavra de Deus nos diz. Porque nós sempre temos opção. Acordar bem-humorado ou acordar mal-humorado. Mas a gente não escolhe o humor com que a gente acorda. A gente escolhe corrigir ou não esse humor. Eu não preciso me guiar por ele. Acordei mal-humorado, dá um jeito de ficar bem-humorado. Vai tomar um café, bebe água, entende? Faz uns polichinelos, se estica, vai na frente do espelho e ensaia a sorrir, sabe? As pessoas não têm culpa se a gente foi dormir tarde, se a gente acordou cansado, não é? Tudo bem você ficar um pouquinho mais recolhido, mas mal-humorado? Então é uma escolha. Escolha estar bem-humorado. A gente pode escolher brigar ou conversar. Ontem foi ótimo, nós tivemos, eu e a Rose tivemos... Você acompanhou, Paulo? Muito bom. Eu e a Rose, nós fizemos uma live ontem, às 21 horas. Está disponível, viu, gente? Está disponível no Instagram, marcio.mendescn. Depois você entra lá, que você pode acompanhar. Ontem, à noite, às 21 horas, eu e a Rose tiramos um tempo. Tempo precioso para nós, viu? Tempo de descansar. Tiramos um tempo para estar com milhares de pessoas. Foi uma live para milhares de pessoas.
estivemos reunidos com muita gente boa para conversar sobre a maneira de falar dentro de casa. Uma comunicação que funcione. Porque tem muita comunicação que não funciona. Não é? Se não está acontecendo um diálogo, se toda conversa termina em briga, se não se chega a um entendimento, as conversas não estão funcionando. A comunicação ela não está acontecendo. Então, como é que a gente pode fazer para ter uma conversa que funcione? Mas a Rose ela é muito esperta, muito ativa, e ela já quis logo abrir uma caixinha de perguntas, e aí a gente acabou enriquecendo a proposta da live de ontem, que era falar justamente sobre essa maneira eficaz de conversar, com muitos outros pontos que são nevrálgicos dentro de casa. As famílias estão sofrendo. A gente tem muita família sofrendo por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de uma perspectiva boa. Se você só acha que tem parede à sua frente, você vai se arrebentar contra ela, porque você não tem caminho. Você acha que esse é a única direção para onde avançar. Só que, meus queridos, Deus pôs para nós uma estrada aberta, um caminho aberto, se chama Jesus. E em Jesus, o Senhor alinhou todos os caminhos de vida. Mas tem muita gente batendo a cara contra a parede, porque não sabe para onde governar a sua vida, as decisões. É verdadeiramente o que diz aqui Santo Tomás de Aquino. A pessoa não sabe no que acreditar. A pessoa não sabe o que querer. Tem gente que não sabe o que quer. O que você quer? Fazer o seu casamento dar certo ou se separar? Não sei. O que você quer? Continuar na sua, magoado, fechado? Ou se reconciliar? Não sei. Você quer ter filho ou não quer? Não sei. Você quer que seu filho venha morar com você ou você quer que ele alce voo e vá viver a vida dele? Não sei. No que você quer trabalhar? Não sei. Você quer estudar? Não sei. A pessoa não sabe o que quer. Quando você não sabe o que quer, você chega a lugar nenhum. Entende? Então, quando falta perspectiva para nós não sabemos no que acreditar, nós não sabemos o que querer para a nossa vida. E quando você não sabe no que crer, não sabe o que querer, você não sabe o que fazer. E daí, ou não faz nada, ou quando faz, faz errado. Então, nos relacionamentos, a gente sempre tem uma opção. A opção é brigar ou conversar. Qual que você acha que é mais fácil? Qual que você acha que vai trazer melhores consequências para o seu relacionamento? Diálogo. Sempre tem uma escolha, gente. Mas dá uma raiva, eu sei, eu também sinto às vezes. Mas tem hora que dá vontade de chutar tudo. Eu sei, a gente é humano, a gente sente. Mas você colhe as consequências de todas as decisões que você toma. Seja inteligente, seja esperto, seja esperta. Pare de se treinar no caminho do mal. Tem gente que treinou tanto em fazer errado que ficou viciado. Agora não sabe fazer o certo. Está na hora de você treinar, se educar, se corrigir para fazer o certo, para fazer o bem. Porque mesmo que dê tudo errado, pelo menos uma coisa está garantida. Você melhorou, você se corrigiu, você se aperfeiçoou. Sempre há escolha. Há uma escolha entre a gente se abater com o sofrimento e a gente aprender com o sofrimento. Dor e sofrimento, meus queridos amigos, se abatem sobre todas as pessoas. A diferença é o que você faz com aquilo que cai no seu colo. Tem gente que se abate, tem gente que aprende. Tem gente que afunda, tem gente que dá a volta por cima. Tem gente que escolhe entregar a própria vida à destruição. Tem gente que não admite e se supera e se torna uma pessoa mais forte do que antes do sofrimento chegar. Então,
vós ainda não resististe até o sangue na vossa luta contra o pecado e contra tantas outras coisas. Por quê? Porque esquecestes as palavras de encorajamento de Deus, que vos foram dirigidas como a filhos. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você como filho de Deus. Quem é filho de Deus será corrigido por Deus. Nunca queira que Deus te poupe da correção. Porque uma pessoa não corrigida é uma pessoa abandonada. Uma pessoa não corrigida é uma pessoa condenada. Como é cruel você saber que a pessoa está caminhando para a morte, para a destruição, e você não avisa a pessoa, não é verdade? Agora imagine você fazer isso com um filho seu. É de partir o coração, não é? Por que você acha que Deus que te ama te abandonaria e não te corrigiria? Ontem na live a gente até falava sobre algumas correções que a gente fez para os nossos filhos, porque tinha perguntas sobre filhos rebeldes que não obedecem de jeito nenhum na fase ali de uns 11 a 15 anos. É a pessoa dizendo, ouve mais a rua do que dentro de casa. Não é? O que fazer? Tem que corrigir. Não é? E nós fomos compartilhando ali como é que nós corrigimos os nossos filhos. Nossa, tem pai, tem mãe que morre de dó, que morre de pena. Não é? Um dia eu me lembro, há uns anos atrás, como é que eu falava, que eu cuidava dos meus filhos lá em casa. E eu disse que lá em casa não tem chave nas portas, não. O quarto não tem chave. Nem o da minha esposa e o meu, nem o dos meninos. Somos uma família, pelo amor de Deus. Ah, aqui é o quarto do meu filho. Não, lá em casa não tinha o quarto do meu filho. Lá em casa tinha o quarto onde o meu filho dorme. Porque a casa é nossa, minha e da minha esposa. Ele está lá. Porque às vezes você diz para o seu filho que o quarto é dele, ele toma posse como se fosse realmente assim. Não é dele, ele não paga, ele não pagou por isso. Se quebrar alguma coisa, não é ele que conserta. E você é responsável pelo seu filho se ele é de menor, não é? Claro que se a pessoa é de maior e você o admite ainda dentro da sua casa, precisa ter um outro tipo de cuidado, porque nós estamos falando já de um adulto, não é? Mas um filho jovem que está ainda sob a sua tutela. Não, meu amigo, você precisa participar da vida, você precisa acompanhar o seu filho para que ele não se perca. Foi para isso que Deus o entregou a você. Para que você possa ajudá-lo na direção da vida dele, até que ele tenha habilidade para isso, até que ele tenha competência para isso. Quando uma pessoa resolve dirigir um carro, aqui no Brasil é assim, ela obrigatoriamente tem que passar pela autoescola e ela tem que se habilitar primeiro. Só depois você entrega um carro nas mãos dela. Se ela dirigir sem habilitação e for pega, tem consequências, ela será corrigida e tem punição. Por quê? Porque a sociedade é má? Não, porque a sociedade sabe que essa pessoa não habilitada pode matar alguém, pode se matar, enfiar o carro num poste. Então ela precisa primeiro mostrar que ela tem condições de governar aquele veículo. A partir daí ela recebe uma autonomia para isso. E tem um tempo. Agora, antes não tinha um número mínimo de aulas, agora tem. Agora tem. Tem um número mínimo de aulas. Tem a carteira provisória. E tem a carteira provisória, que é para ver se a pessoa corresponde, entende? O seu filho tem um número mínimo de anos que ele está sob a sua guarda, sob a sua tutela. E ali você ajuda no governo da vida dele. E se não fizer, precisa ser corrigido. E às vezes a correção vai trazer sofrimento. Aí a pessoa dizia assim, eu tenho pena do filho do Márcio, que não tem essa privacidade. Privacidade ele tem. Ele não tinha, né? Porque agora os dois também já estão fora. Eles não tinham a possibilidade de se excluir da família e de se afundar num cômodo da casa para fazer o que não presta e destruir a própria vida. Isso não tinha mesmo. E os frutos? Espera os anos para ver.
O que acontece quando você abandona o seu filho? Há uma confiança estúpida, sabe? Desarrazoada, na carne, que vai trazer para eles consequências extremamente prejudiciais. Espere para ver, e espere para ver o que acontece quando você acompanha um filho e o corrige. Gente, é outra coisa, é outra qualidade, são outros os resultados, são outros os frutos, para o bem da família, não para o bem do próprio filho. Mas na hora em que a correção é feita, ela dói. Dói em quem é corrigido e às vezes dói até em quem está assistindo. E a pessoa não consegue compreender. Mas se você é pai, se você é mãe, se você ama seus filhos, você às vezes chora corrigindo, porque dói a gente corrigir um filho. Era mais fácil a gente não fazer. O que é mais custoso para um pai? Depende da pergunta, agora ou depois? O que é mais custoso agora? Custoso agora é você corrigir. Mais fácil agora é você passar a mão na cabeça, você deixar, fazer de conta que não viu. Desculpar o seu filho para quem vem te dizer que ele não está indo bem, que ele fez coisa errada, que ele cometeu infração, que ele cometeu crime. Aí você, mais fácil, o que é mais fácil? Negar, mentir, passar a mão, ameaçar outra pessoa. Mais fácil. Agora, mais fácil. E no futuro? O que é mais fácil? No futuro, mais fácil teria sido você ter corrigido agora. Porque você escolhe aonde você quer aproveitar a facilidade. Agora vai ser fácil, lá na frente você vai pagar um alto preço. Você paga agora o preço do desconforto, mas lá na frente você vai colher os frutos de um jovem bonito, saudável, alegre, de bem com a vida, cheio de autoestima, otimista, com perspectiva de futuro, verdadeiramente livre. E quando a autoestima da pessoa é baixa, gente, guarde o que eu estou lhe dizendo. Quando a autoestima da pessoa é baixa. E quando que a autoestima da pessoa é baixa? Quando ela não acredita em si mesma, quando ela não descobre os próprios potenciais, quando ela faz só o que dá na telha dela, quando ela não tem ninguém para corrigi-la. Entende? Ela não se descobre, porque ela está enfronhada nos próprios vícios. E quando uma pessoa não tem a autoestima elevada, ela é vítima de qualquer grupinho. Ela tem tendência a se refugiar na solidão, nas drogas, no álcool. Quem tem a autoestima baixa é refém de qualquer bandido que aparece pelo caminho. A pessoa vai chegar e vai levar seu filho. Basta ser sedutor, basta dar um pouquinho de atenção, basta ser um pouquinho mais firme, a pessoa leva o seu filho. Porque a pessoa vai ocupar o seu lugar de pai, o seu lugar de mãe. Porque, na verdade, o filho teve uma companhia, mas não teve pai. Não exerceu o papel de pai. Não teve mãe, não exerceu o papel de mãe. Então, quando encontra lá fora um pai, uma mãe, para o bem, graças a Deus. E quando encontra para o mal? A pessoa se transfigura de pai e de mãe, mas para poder levar seu filho embora. Não faça isso. Não faça. Não deixe de corrigir seus filhos. E não seja rebelde à correção que Deus faz na sua vida. Porque o Senhor ama você. E Ele não quer te perder. Deus não nos perde, mas a gente se perde dele. Deus nunca desiste da gente. Mas a gente pode um dia colocar como definitiva a escolha de nunca mais estar com Deus. Porque na nossa morte, no momento da morte, as escolhas se tornam definitivas. A gente só tem para mudar enquanto a gente está vivo. Depois que morreu, amigo, um abraço. Tem uma palavra na Sagrada Escritura que foi usada para isso. Que a árvore onde tomba fica. É um trecho da Bíblia. O que significa isso? Que no momento em que você morre, acabou o progresso, o crescimento, foi até ali. Por isso, na casa do meu pai há muitas moradas. Porque assim como a vida é diferente para todos, o céu também é.
Por quê? Porque Deus vai dar um céu diferente? Não, porque o céu vai ser desfrutado na capacidade de cada um de nós que nós tivermos. Um coração largo vai desfrutar sempre mais. E um coraçãozinho fechadinho vai desfrutar menos. Com que tipo de coração você quer chegar lá em cima? É isso que quer dizer a palavra santidade. Com que tipo de saúde, com que capacidade de experimentar você quer chegar no céu? Quando você tem as suas papilas gustativas doentes, por mais que seja delicioso o manjar que te deem para provar, você não vai sentir o sabor. Mas quando a sua boca está saudável, você sente. Antes de você pôr na boca, você já está sentindo o gosto, não é assim? Com o céu também. Então permita que Deus te cure. Permita que Deus te corrija. Permita que Deus te conduza para que você não perca a vida eterna. E o sofrimento, diz aqui a palavra para nós, né? O sofrimento muitas vezes funciona como correção. Como é que funciona o sofrimento na vida da gente? Como correção. Vai falar para mim que muitas das vezes que você recorreu a Deus não foi na hora da dor. Que você vendo o perigo ao qual você tinha se entregado, ou o rumo para o qual a sua vida estava caminhando, e viu porque as dores e o sofrimento te abriram os olhos. Se não foi naquela hora que você corrigiu a sua rota. O sofrimento muitas vezes é para nós, gente, oportunidade de fortalecimento. O que na minha vida eu fui me tornando melhor foi por causa dos sofrimentos que eu passei. Por isso eu não condeno as situações e as pessoas que me fizeram sofrer. Quando a gente lembra, às vezes a pessoa envolvida ela diz assim: não perdoou. Não é, imagina. Perdoar não tem nada que ver com esquecer. Inclusive, se a gente esquece, a gente não aprende com o que aconteceu. As coisas difíceis que aconteceram na sua história precisam servir para alguma coisa. São Paulo disse que ela se torna adubo, esterco, estrume, que faz crescer a planta nova. Então, para alguma coisa serve. Aquilo que na sua vida foi estrume, e não me faça explicar essa hora da manhã o que é estrume e de onde que ele sai, né? Aquilo que na sua vida foi estrume está alimentando o seu crescimento hoje, mas não alimenta se ficar no esquecimento. Eu me lembro que eu passei e digo: eu não posso fazer isso com as pessoas, porque eu sei o quanto dói. Eu me lembro que eu passei e eu digo: eu não vou entrar nessa de novo, porque eu sei o que isso arrancou de mim e o que pode arrancar de novo. Eu tenho que ser burro para eu fazer de novo essa besteira. Não aprendeu? Não. Eu agora não sou mais aquela criancinha indefesa que não sabia se proteger. Não, agora eu já sei como me proteger dessas situações, das maldades, dos desequilíbrios, dos ataques de uma pessoa que antes dominava sobre mim, agora não mais. E com isso você precisa ofender, você precisa machucar, você precisa agredir, você precisa se vingar? Não. Mas o sofrimento passado, levado aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos fortalece, nos faz crescer, nos amadurece. Agora, na hora em que Deus nos corrige, né, que aqui eu estou falando do sofrimento que vem quando a gente é corrigido, na hora da correção, a correção causa dor. Quando a gente é corrigido, na hora, o sentimento é de dor e nem sempre a gente compreende a correção que nós estamos recebendo. Eu vivi isso de forma muito prática, inúmeras vezes aqui dentro da Canção Nova. Porque a gente erra. Gente, chegamos aqui meninos. Eu cheguei na Canção Nova, não tinha feito 19 anos. E a gente chega achando que é um adulto, a gente chega achando que sabe das coisas, a gente acha que as pessoas estão mal orientadas a nosso respeito, que elas estão equivocadas. 18 anos a gente acha que a gente já conhece o mundo. Eu fico me colocando no lugar das pessoas que receberam a minha turma de noviciado. O quanto que penaram, o quanto que sofreram com a gente, entende? Porque
que você criar filho dos outros, né? Que é isso. 18 anos, você está saindo ali da sua meninice, tá na sua juventude ainda, é filho dos outros chegando. E você vai ter que cuidar, vai ter que acompanhar, vai ter que corrigir. E eu fui corrigido muitas vezes. Com amor, com paciência, mas com firmeza. E às vezes até com dureza. Quem olha o Padre Jonas aí sempre sorridente, é porque não caiu na mão dele no momento que ele estava bravo ou que ele tinha uma correção para fazer. Gente, o olho do homem até faiscava. É verdade ou não é? Verdade. Sempre firme. Até faiscava. Você não teve a oportunidade de ver o Padre Jonas bravo. Né? Porque assim, no ar, na mídia, a pessoa sempre está no seu momento. Não é que ele dissimulava, não. Ele era sempre verdadeiro. Firme. Mas ali, igual eu estou aqui, não tem nada me incomodando. A gente está aqui para uma partilha da palavra. Mas na lida do dia a dia, pensa no homem firme. E agora, Márcio, na velhice dele, mudou? Firme igual uma rocha, uma vontade de ferro. Eu olhava ele nas nossas reuniões e eu pensava, meu Deus, quero crescer, quero ser desse jeito aí. Porque o corpo já não estava dando conta dele. Velhinho, abatido, o corpo, mesmo quando ele não estava doente, o corpo estava abatido pela enfermidade. Porque a enfermidade vai embora, mas deixa as sequelas, deixa as consequências. O corpo frágil, mas a vontade férrea. E quando eu digo vontade férrea, não estou falando de cabeça dura, não. Porque foi um homem capaz de mudar até o último dia da vida dele. Mas uma vontade férrea. Quando o Padre Jonas corrigia a gente com dureza, você saía dali, olha, doído. Eu acho que se ele tivesse dado umas correadas, sabe? Umas chicotadas, doía menos. Na hora você sai, às vezes, sem compreender tudo, dolorido, mas daqui a um pouquinho de tempo, cai a ficha, você compreende, você entende o que foi feito, e você percebe que aquele caminho em que você estava amarrando você, no mínimo, impedindo o seu potencial, no mínimo, mas muitas das vezes te levando para o lugar errado. E como você se deixou corrigir, você começa a experimentar os frutos da correção. Aí você se anima, você se encoraja, você avança naquele bom caminho e você aprende. Na hora dói, na hora a gente não compreende, mas uma coisa é certa. Quando chega a hora da dor e do sofrimento, não é hora da gente se acovardar e fugir. Talvez você esteja passando por um momento doloroso em que você não compreende e que Deus está usando para te fortalecer e corrigir a sua rota. Não se acovarde. Não seja covarde. Não mingue, não murche diante da dor. Não fuja. Vai com Deus enfrentar essa questão. Enche de paz, enche de sossego seu coração. E siga amparado por Deus naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que é santo. Ou como diz aqui a palavra, firmai as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Está na hora de você vacilar agora. Está na hora de você firmar as suas mãos. Pega firme. Talvez a vida vinha, a exemplo do volante que eu disse, até desgovernado. Estava com a mão frouxa no volante. Firma, rapaz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de cavalo. Andar a cavalo. Moleque é fogo, né? Eu ia para a casa da minha tia, ela e meu tio eram caseiros numa fazenda. A gente chegava lá, 7, 8 anos, ficava encantado com o cavalo. A gente não queria qualquer um, não. A gente queria o mais bonito, o mais fogoso, o mais perigoso. É claro que o tio e a tia não botava. Não deixava a gente subir nele. Só que um detalhe, a gente tinha primo. Entendeu? Quem nunca, né? Para o bem de um tio e uma tia, você tem um primo para compensar. E o que o tio e a tia não faz, o primo faz. Pega o cavalo que não pode te dar.
E o cavalo, ele sabe quem é o cavaleiro que o monta. E ele sabe quando você não tem controle sobre ele. E o cavalo, eu vou te dizer, não vou te dizer que ele é mau, porque não foi ele que montou nas suas costas. Foi você que montou nas costas dele. Sabe o que o cavalo fazia com a gente? E fez comigo. Ele ia lá na cerca de arame farpado, esfregava assim na cerca, assim que arrancando os bifes de carne na perna. Culpa do cavalo? Não, culpa de você que montou nas costas dele, não tem firmeza na mão. Firma a mão. Firma. Pra você ter controle. Aí a gente ia no trotezinho, aí daqui a pouco a égua lá na frente disparava e o cavalo atrás. Aí quando você terminava aquele trote, aquele galope, você só estava com o seu tornozelo na sela, porque o resto tudo já estava fora do cavalo, dando graças a Deus que você não ficou pelo meio do caminho. Tudo por falta de uma mão firme. Firmai as mãos enfraquecidas. Firma os joelhos vacilantes, porque senão esse joelho vai te jogar no chão. Tornai retas as trilhas para os vossos pés. Para de andar em caminho tortuoso, meu amigo. Para que você não destronque o que na sua vida já não está bem. Para que não destronque o que é manco, mas antes seja curado. Endireite a sua vida, porque uma vida direita será cura para você. Uma vida tortuosa vai destroncar o que já é manco. Vai te alejar. A pessoa que é manca se destronca no caminho tortuoso. E o que é o caminho torto? São as situações de pecado? Não, o caminho torto às vezes são as situações de risco. Eu e você, a gente se põe em situações de risco. Mas Márcio, não é pecado, mas eu e você, a gente é manco. Manco em caminho torto, destronca. Ah, Márcio, mas a minha liberdade, sua liberdade é manca. Não por causa de Deus, mas por causa do nosso pecado, da nossa fraqueza. Então eu e você não temos opção, a gente precisa andar em caminho reto. Porque caminhos tortos são perigosos até para aquelas pessoas que estão firmes, quanto mais para quem está capenga. Se eu não tenho uma vida boa, uma vida reta, uma vida santa, eu não posso me conceder o capricho de andar por caminhos tortuosos. O nosso progresso e a nossa saúde. Você quer progredir? Você quer ter uma vida saudável? O nosso progresso e a nossa saúde está em nós nos firmarmos, mesmo com dificuldade, naquilo que é certo. Por isso, toda razão a Santo Tomás que diz que 3 coisas são necessárias à salvação do homem: saber o que se deve crer, saber o que se deve desejar e saber o que se deve fazer. Eu e você precisamos aprender no que confiar, o que querer para a nossa vida e daí fazer o certo. Deus nos corrige para que nós sejamos curados. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ser firme. O médico nos corrige, faz a gente fazer fisioterapia, radioterapia, quimioterapia, tomar remédio, fazer exercício. Tudo custa pro enfermo, gente, tudo custa. Mas ele propõe isso para a cura do doente. Mas só funciona quando o doente é firme. É firme em aceitar, primeiro em acreditar no médico, depois em querer, não é o que Santo Tomás diz? Em querer o que o médico diz para ele, mas eu não queria, mas queira. Ah, eu não quero caminhar, mas queira caminhar para você ficar saudável, homem. Ah, eu não quero a fisioterapia, queira para você não ficar torto. Então, é querer o que o médico quer e fazer o que ele manda. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Diante desta palavra, vamos rezar pedindo a Deus, não uma vida fácil, porque uma vida fácil não nos firma. Reza pedindo a Deus sabedoria e força. Pede a Ele agora a graça. Fala assim: Senhor,
me dá graça para eu dar conta. Para eu dar conta. Senhor, me dá coragem para eu ser firme. Em vez de você pedir trabalhos à altura das suas forças, que são fraquinhas, em vez de eu pedir os trabalhos na medida que eu dou conta, não vamos fazer isso com a gente, não. Vamos pedir forças à altura dos desafios, equivalente às nossas dificuldades, equivalente aos nossos desafios, equivalente aos nossos trabalhos. Senhor, eu não peço que o Senhor tire a dificuldade, eu peço que o Senhor me dê força, coragem, sabedoria para vencê-la. Assim, não é a dificuldade que diminui, eu é que melhoro, eu é que cresço. Senhor, eu quero crescer com isso que eu estou enfrentando. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Aí sim, cada etapa vencida não será um milagre, mas nós seremos o milagre de Deus. Deus vai fazer milagre com você, acredite em você ou não. Deus vai fazer milagre na sua vida. Fica firme. Fica firme, meu filho.